Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 7 de fevereiro, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Hackers roubaram 20 bilhões de reais em criptomoedas em 2022. Itália alerta sobre ataque hacker em grande escala. E porque seus dados são mais valiosos do que se pode imaginar. E eu começo com essa notícia que fala: hackers roubam 20 bilhões de reais em criptomoedas em 2022. Os roubos de criptomoedas totalizaram 3,8 bilhões de dólares no ano passado, cifra recorde, cerca de meio bilhão superior à registrada em 2021, quando os cybercriminosos desviaram 3,3 bilhões de dólares, de acordo com o relatório da Chainalysis. Segundo a empresa de análise e investigação de blockchains e finanças descentralizadas, à frente da maioria dos roubos estiveram hackers ligados ao governo da Coreia do Norte. O relatório aponta, contudo, que o hack para roubar criptoativos fluiu e refluiu ao longo do ano com grandes picos em março e outubro. Outubro foi o mês com maior número de hacking de criptomoedas, com 775,7 milhões de dólares roubados em 32 ataques separados, diz a empresa. A maior parte dos desvios, cerca de 3,1 bilhões de dólares, segundo a Chainalysis, foi obtida por meio de exploração de vulnerabilidades nos chamados serviços de bridge, usados para conectar diferentes blockchains que fazem parte da infraestrutura financeira descentralizada da qual as criptomoedas dependem. De acordo com um painel de especialistas que monitoram as sanções das Nações Unidas, a Coreia do Norte cada vez mais tem usado hackers para financiar seus programas de mísseis e armas nucleares, principalmente porque o comércio internacional com o país reduziu em razão das sanções aplicadas por países do Ocidente e bloqueios provocados pela Covid-19. Além disso, segundo os especialistas da ONU, a Coreia do Norte parece ter adquirido uma expertise no roubo de criptoativos, com grupos hackers ligados ao governo do país respondendo por 1,7 bilhão de dólares do total desviado no ano passado. Para contextualizar, o produto interno bruto da Coreia do Norte gira em torno de 29 bilhões de dólares. Em setembro do ano passado, por exemplo, 30 milhões de dólares em criptomoedas foram roubadas e apreendidas, pelo grupo hack norte-coreano Lazarus. Os Estados Unidos aplicaram uma sanção ao Tornado Cash, aplicativo que oculta transações envolvendo a criptomoeda Ethereum, que se tornou popular com traders que desejam manter sua privacidade por lavar fundos criptográficos para o país. Os hackers do Lazarus também estavam por trás do hack de 100 milhões de dólares à blockchain Harmony, e várias pessoas foram acusadas de ajudar a Coreia do Norte com serviços de criptomoeda. A boa notícia, segundo a empresa, é que os hacks de criptomoedas tendem a ficar mais difíceis e menos frutíferos a cada ano que passa. Itália alerta sobre ataque hacker em grande escala. A Agência Nacional de Segurança Cibernética da Itália informou no dia 5 de fevereiro que milhares de servidores de computador em todo o mundo foram alvo de um ataque hacker de ransomware. O órgão fez um alerta às organizações para que, diante do risco contra a segurança cibernética, tomem medidas para proteger seus sistemas. A Reuters, o diretor-geral da ACN, Roberto Baldoni, explicou que o ataque visou explorar uma vulnerabilidade de software alcançando grande escala, comprometendo servidores de vários outros países europeus como França e Finlândia. Contudo, Estados Unidos e Canadá também não escaparam. A CIS está trabalhando com nossos parceiros dos setores públicos e privado para avaliar os impactos desses incidentes relatados e fornecer assistência quando necessário, informou também a Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura dos Estados Unidos. Clientes da Telecom Itália relataram problemas de internet no último domingo. Embora os dois problemas não estejam relacionados, o país acredita que dezenas de organizações italianas tenham sido afetados e emitiu o alerta para que todos, atingidos ou não, verifiquem a segurança dos seus sistemas e evitem o bloqueio. Junto ao avanço da internet e suas tecnologias, estão também as vulnerabilidades, tema que deve ser ponto de preocupação principalmente entre as empresas. Em 2022, por exemplo, o roubo de criptomoedas sob a atuação de hackers bateu recorde quando comparado com os números de 2021,
o que mostra uma escalada nas habilidades e ações pontuais de invasores. O Brasil é o quinto país do mundo em número de ataques de hackers contra empresas, atrás dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e África do Sul. Se considerados apenas os casos de ransomware, que são aqueles que envolvem o bloqueio do sistema em troca de um pagamento de resgate, foram 9,1 milhões de casos em 2021, mais do que o registrado em 2020. Então é um cenário bastante preocupante. E quando a gente fala dos ataques, obviamente que um dos principais aspectos, um dos principais processos, isso é algo que eu tenho repetido muitas vezes aqui no quadro, é o processo de gestão de vulnerabilidades. E diz respeito à nossa capacidade não só de identificar, mas de corrigir as vulnerabilidades rapidamente. Hoje em dia, para que uma vulnerabilidade seja divulgada publicamente e comece a ser explorada, é uma questão de minutos. Mas se vocês acompanharem os principais boletins, as notícias, dão conta de que muitas empresas não levam alguns dias para corrigir as vulnerabilidades, mas levam muitas vezes meses. Esse é o grande problema. Se as vulnerabilidades elas são exploradas muito rapidamente, a nossa capacidade de correção não acompanha essa velocidade, obviamente a gente já começa o jogo perdendo. Então, um dos principais focos de toda e qualquer organização, de toda e qualquer empresa, de instituição privada ou pública, deveria ser melhorar e agilizar o quanto possível o processo de gestão de vulnerabilidades. E, obviamente, não implica só em correções. Muitas vezes, implementando controles numa estratégia de segurança em profundidade ou segurança em camadas, é possível reduzir significativamente a possibilidade dessas vulnerabilidades serem exploradas. Não é mesmo? E por fim, por que seus dados são mais valiosos do que se pode imaginar? Os postes de luz devem estar escutando nossas conversas. Tenho certeza que os anúncios publicitários que aparecem ao navegar pela internet surgiram depois de uma conversa que tive com um amigo ao caminhar pela rua. Sim, alguém que eu conheço afirma que isso está acontecendo com ele. Se você está ligado, de alguma forma, aos setores de cibersegurança ou privacidade, provavelmente já ouviu comentários desse tipo. E ao tentar explicar como as empresas podem ter conseguido coletar os dados que estão sendo usados para a publicidade, essa teoria é descartada, pois é necessário que as pessoas entendam que elas provavelmente de forma voluntária, mas talvez inconscientemente, permitiram que seus dados fossem coletados e usados. O processo é muitas vezes invisível, com dados coletados dissimuladamente a partir de ações que tomamos e de fragmentos de informações que revelamos abertamente. As empresas estão usando a tecnologia para fazer deduções inteligentes sobre nossas preferências. Ao usar um aplicativo de mapas com GPS para encontrar o restaurante especializado em um determinado tipo de comida, o buscador usado para absorver algumas informações sobre você, como costuma comer ou não fora de casa, em que dia da semana você normalmente come fora, com que frequência, a que distância você costuma ir, suas preferências por determinados tipos de comida, horários que você pede comida e assim por diante. Nesse caso, o fragmento de dado era apenas o nome do restaurante, mas as informações resultantes que podem ser deduzidas a partir dessa ação podem ser bastante significativas. Voltando a falar sobre o amigo que acha que os postes de luz costumam escutá-lo, ao andar pela rua ele comenta que não sabe se deve jantar em um restaurante indiano ou chinês. Logo em seguida, meu amigo entra no carro e usa seu smartphone para chegar ao restaurante escolhido. Quando ele visualizar um anúncio publicitário na próxima semana com sugestões de restaurantes semelhantes à sua última escolha, quem será responsável por isso? O poste de luz inteligente ou os dados que ele livremente entregou? Entender como os dados são coletados e tirar conclusões de como esse processo é realizado pode ser algo bastante complicado. Muitas pessoas provavelmente podem ter interesse no assunto ao ouvir alguém explicar esse processo, mas provavelmente é complexo demais para poder tomar medidas a fim de evitar a coleta desses dados. Eu acredito que até mesmo aqueles que sabem provavelmente compartilham mais informações do que podem imaginar. Educar os consumidores sobre o valor e a importância de seus dados pessoais é a razão pela qual, em janeiro de 2008, os Estados Unidos e o Canadá criaram o Data Privacy Day. Essa data é uma extensão do Dia de Proteção de Dados, um momento criado pelos países europeus em 2006. O próprio dia 28 de janeiro é a comemoração da assinatura da Convenção 108,
que ocorreu em 1981, um tratado internacional sobre privacidade e proteção de dados. Em alguns países, como os Estados Unidos, a data se transformou em uma semana para a realização de eventos e discussões sobre o tema. Desde seu evento inaugural, o mundo dos dados e da privacidade mudou significativamente, já que o valor dos dados agora é reconhecido por empresas e governos. Isso motivou a necessidade de criação de legislações, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados, GDPR, na União Europeia, a Lei de Direitos de Privacidade da Califórnia ou a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, que proporciona certas proteções para as pessoas que querem ter o controle sobre o uso de suas informações pessoais. Atividades de conscientização, como a Semana sobre Privacidade de Dados, realizada pela National Cybersecurity Alliance, são importantes, pois promovem discussões entre indivíduos, empresas e governos sobre o tema. Entretanto, a conscientização sobre o valor dos dados pessoais e da privacidade deve ser algo mais importante ou basta envolver pessoas aleatórias durante um evento anual? Na minha opinião, a resposta é sim. Trabalhar os conceitos do que são dados pessoais, qual valor eles têm, o risco de serem mal usados ou mesmo apenas usados, deve ser incluído como parte da educação básica dos indivíduos e são aspectos que devem começar a ser abordados antes que as pessoas coloquem suas mãos em seus primeiros dispositivos inteligentes. Isso deve incluir o entendimento dos direitos que a legislação de privacidade dá ao indivíduo, o direito de apagar, modificar, solicitar dados, etc. Sem compreender a importância das informações pessoais que são coletadas e o valor que elas têm, ou os direitos do indivíduo de gerenciar seus dados, é provável que as pessoas continuem culpando os postes de luz pelos anúncios publicitários que visualizarão na próxima semana. E esse é um ponto muito importante e, sinceramente, acho que a gente está muito longe de obter um cenário, e eu estou falando de conscientização, não estou falando de controle, não estou falando de boas práticas para garantir a privacidade, mas só consciência de que isso é importante. Estamos muito longe disso ainda. Quantas pessoas, por exemplo, vamos pegar exemplos muito simples, né? Acho que a matéria ela foi muito feliz em algumas analogias e a forma, inclusive, com que muitos dados são compartilhados, mas não precisamos ir muito longe. Quantos aplicativos você ou as pessoas da sua família, as pessoas próximas, por exemplo, instalaram sem que elas tivessem sequer lido todos os termos ou mesmo quais são os dados compartilhados e que você ou que o usuário acaba permitindo sem ler que o aplicativo faça? Tenho certeza que alguns, não são poucos softwares. Além disso, esse tipo de comportamento de buscas ou ainda de utilização de vários dispositivos sem sequer saber exatamente como esses dados são compartilhados ou armazenados é uma realidade. Muitas vezes as pessoas fazem isso sem sequer entender quem está consumindo esses dados. Quando se fala em inteligência artificial, que é algo extremamente benéfico e que pode ajudar muitas áreas, muitos tipos de serviços, muitos negócios, mas ela também pode ser utilizada para análise de comportamento, para inferir algumas coisas sobre as pessoas. E esses dados inferidos ou observados a partir de comportamentos podem, obviamente, incentivar algumas ações de empresas, de propagandas, de uma série de coisas. Então, trabalhar esses aspectos de conscientização é extremamente importante. E se as empresas ainda não estão fazendo, estão demorando demasiadamente. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima!